O lugar é Anatólia, que deriva do grego brilho do sol, área central da atual Turquia. A Capadócia hoje é um dos lugares mais visitados do planeta. Os turistas vislumbram a bela paisagem que essa pitoresca região mostra com suas formações geológicas únicas. O vento e a água moldaram as rochas vulcânicas durante milhares de anos, transformando a região num imenso conjunto de rochas lunares que faz você imaginar estar em outro planeta. Como as rochas são de calcário, os habitantes da região construíram suas casas nas próprias formações rochosas, pela facilidade de escavar nelas. Então, ao invés de edifícios, o que vemos são portas e janelas nas próprias rochas. Na Capadócia existem aproximadamente 200 cidades subterrâneas, mas apenas algumas estão abertas para visitação. A maioria delas foi construída escavando a crosta vulcânica. Todavia, não foram descobertas por completo as técnicas utilizadas nas construções. As cidades subterrâneas contêm centenas de câmaras conectadas através de túneis labirínticos e longas galerias, geralmente estreitos e baixos. Aos poucos, foi-se descobrindo vários níveis de profundidade, chegando até 20 subníveis e podendo chegar a 85 metros de profundidade. Mas atualmente, somente de 2 a 4 são liberados para visitação. Os outros são de exclusividade dos arqueólogos para estudo. Todos são unânimes em concordar a extrema engenhosidade que esses túneis e salas foram construídos. Alguns engenheiros até comparam sua complexidade com as pirâmides do Egito. Eles tamparam, jogaram terra aqui, eles fizeram alguma coisa, tamparam. Só que tem uns furos aqui nas laterais que permitem que venha um ar, mas ele é geladinho. Quer dizer, é bem frio, né? A gente está aqui a mais de 11 metros de profundidade e tem uma circulação de ar muito forte que vem de lá de baixo. Existem túneis onde há espaço para pelo menos 60 mil pessoas. Em alguns pontos estratégicos, existem portas circulares de pedras móveis, fechando corredores e impedindo a entrada de possíveis inimigos. Para evitar a superlotação dos turistas, o grupo visitou uma cidade menos procurada, mas não diferente das outras, situada a 14 quilômetros a nordeste de Avanos. Esta cidade subterrânea de Özkonak foi construída na encosta norte do Monte Idis, numa área de estratos de granito vulcânico. As extensas galerias da cidade estão espalhadas por uma grande área e estão ligadas entre elas por túneis. Então, a gente está entrando numa das partes dos túneis que tem aqui para entrar em outra sala lá na frente. A gente vai ver umas pedras interessantes que eles usavam para fechar as portas. Dá para ver que é bem estreito, bem baixo. Então eles tinham que ser bem ágeis mesmo para chegar no outro lado. Vamos lá. Ao contrário das cidades subterrâneas de Kaymakli e Derinkuyu, existem orifícios muito longos e estreitos, cerca de 5 centímetros, que permitiam a comunicação entre os diferentes níveis, além de servirem como sistema de ventilação. A cidade foi descoberta em 1972 pelo muezzin local Latif Akar, quando tentava perceber por que é que a água dos seus campos fluía muito rápido para dentro da terra. Ao cavar, descobriu uma sala subterrânea, que depois de escavada, se revelou um local capaz de abrigar 60 mil pessoas durante 3 meses. Então a gente está aqui com o Latif, ele é aqui da região, mora aqui na Capadócia, e ele foi uma das pessoas que descobriu essas cidades subterrâneas. Então, Jacó, que é nosso guia, ele vai traduzir um pouco essa entrevista. Jacó,
Pergunta para o Latif como é que foi, quando que ele encontrou, o que ele sentiu na hora. Ne zaman bunu buldun diye soruyor. Em 1972, Latif descobriu a cidade. Ele disse que estava plantando em seu jardim, mas notou que a água desaparecia rapidamente. Quando ele escavou, encontrou 2 quartos que usou durante muito tempo. E um tempo depois, o Ministério da Cultura transformou o local em um museu. Ele chegou a entrar nos outros, até no último nível das outras cidades ou não? Şu an vizitini yapmadığımız şeylere değindiniz mi, seviyelere diye soruyorum. İşte başka taraftan girişleri var. Algumas partes tinha que por erosión era cidade subterrânea, depois voltou a normal, a aire livre. E também ele entrou a partes mais profundas que agora não está permitida por investigações. Tem uma porta lá à entrada quando estavam juntos, lá desce a nível muito mais embaixo. Foram descobertos 10 andares, até uma profundidade de 40 metros, mas apenas 4 deles estão abertos ao público. Estas cidades subterrâneas foram preparadas para se viver muitos anos com um sistema perfeito de ventilação. Na cidade de Derinkuyu já foram descobertos 52 dutos de ventilação, que surpreenderam os especialistas, pois abasteciam até os níveis mais baixos. A cidade também era beneficiada pela existência de um rio subterrâneo e numerosos poços de água. Existiam também salas para armazenar alimentos durante anos, cozinhas, reservatórios para vinhos e azeite e salas de estudos. O que mais surpreende os arqueólogos é o fato de não haver evidências de desabamentos em todos os túneis da cidade. Ou seja, seus construtores foram engenheiros que superaram qualquer um de nossa época, pois conheciam muito bem o material usado. O calcário é um material macio de fácil escavação. Imaginem mais de 20 níveis com salas e túneis. Havia necessidade de se empregar muita força nas colunas para suportar todo o peso acima delas e evitar desmoronamentos. Quem foram estes engenhosos construtores? Até hoje, ninguém sabe ao certo quem foram os construtores e para que servia a cidade exatamente. Existem várias teorias, mas nenhuma tem a certeza. Como não existem testes de carbono com pedras e areia, não se sabe a idade certa da cidade. A teoria mais aceita é de que o povo hitita tenha escavado os primeiros níveis em 1400 a.C. e posteriormente foi reutilizada por inúmeros povos que passaram na região até os dias de hoje. Foi utilizada como refúgio para milhares de pessoas que viviam nas cavernas para se protegerem das frequentes invasões que a Capadócia sofreu em diferentes épocas da sua ocupação. Depois dos hititas, muitos povoados usaram as mesmas cidades subterrâneas, inclusive os bizantinos, que copiaram algumas técnicas em outras cidades. Uma das maiores dúvidas é o motivo pelo qual aquele povo resolveu construir cidades subterrâneas, provavelmente para se proteger de algo, mas o quê? Outra teoria, baseada em pesquisas das ciências paralelas, é de que o principal motivo para construções subterrâneas foram catástrofes naturais. Neste caso em específico, a Era Glacial, que terminou por volta de 10.000 a.C. Mas se aquele povo quis se proteger da Era Glacial, a cidade pode ser muito mais antiga do que se imagina, não só a cidade, mas como o povo que a construiu. Sabemos e já pesquisamos que há milhares de anos, deuses vieram à Terra para orientar a população local sobre a questão de civilização, ciências, técnicas de arquitetura e agricultura. Na América do Sul, no México, um deus específico foi conhecido como Quetzalcóatl. No Peru e Bolívia foi conhecido como Viracocha. E na Turquia ele foi conhecido como Texubi. Foi ele e seus parceiros que passaram as técnicas de construção dessas cidades subterrâneas aos hititas. Além da avançada arquitetura com os dutos de ventilação e poços de água, ele passou técnicas de desenvolvimento mental e criativo.
pois quanto mais profundos os níveis do submundo, mais a sensibilidade e percepção extrasensorial são afloradas, pois existe a facilidade de conexão com o campo extrafísico e astral, trabalhando assim a quarta camada do campo biomagnético do nosso corpo. E nestes níveis de profundidade, estamos livres das interferências das partículas solares e cósmicas, como trítions e muons, potencializando a energia. Mas é necessário ter muito equilíbrio emocional para controlar as energias tanto do astral quanto do extrafísico. O submundo é de extrema importância para a nossa criação e principalmente para a força mental de efeitos físicos. Além da quarta, a quinta, sexta e sétima camadas do campo biomagnético também foram trabalhadas.